prosseguimento aqui com o estudo da física. Aqui é o professor Thales Brandi. E hoje a gente vai falar rapidamente sobre equações do movimento retilíneo uniforme, o MRU, tá? Vamos lá? Olha só. Para a gente relembrar um pouquinho da última aula, foi o seguinte. A gente viu o conceito aí de velocidade média, né? Que nada mais é do que a razão entre o deslocamento sofrido por um móvel em um determinado intervalo de tempo, né? Representado por essa equação aqui, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, no qual V é a velocidade média, o ΔS é a variação de deslocamento, o quanto que ele andou, quanto que variou essa posição dele. Então repara que aqui eu tenho a posição inicial, que aqui está como x0, e aqui a posição final, né, que seria a S ou a x, tanto faz. E o ΔTzinho, ΔT minúsculo, é a variação de tempo, tá? Então velocidade média é o quanto que ele anda dividido por quanto tempo que ele leva para fazer esse movimento, tá? Mas se a gente vai falar de movimento retilíneo e uniforme, a gente tem que ter duas coisas em mente. Ele é retilíneo porque é linha reta. A gente pode estudar o movimento circular, por exemplo, tá? Mas esse movimento é retilíneo, linha reta. E ele é uniforme por causa disso aqui, ó. Porque a velocidade desse cara, ela é constante, tá? Além dela ser constante, constante quer dizer que não muda, tá bom? Então ela é constante, não muda, e é diferente de zero. Porque pensa comigo, se a velocidade desse cara é zero, eu tô com velocidade zero aqui, ó. Tô parado. Né? Tudo bem que em relação a alguém que tá do lado de fora do planeta Terra, eu tô me mexendo, mas aqui, em relação à minha casa, eu tô parado. Então eu não tô em movimento nenhum, tá? Então o movimento retilíneo uniforme é isso, é em linha reta e é uniforme porque a velocidade é constante, ela não muda, certo? Aí a gente tem uma função horária para representar esse movimento, que assim, essa função horária nada mais é do que a mesma fórmula que a gente viu ali atrás. Eu só dei uma arrumada nela, tá? Não tem nada de muito mirabolante não, é a mesma coisa, tá? Como você pode lembrar essa fórmula? Aqui eu botei como S, tá? Lá passada eu botei como X, aqui eu botei como S, que eu acho que facilita para decorar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é a fórmula do sorvete, ó. S, que é o espaço final, é igual a S0 mais V vezes T. O S0 é a posição inicial. O S é a posição final. O V é a velocidade média. E o Tzinho é a variação de tempo, quanto que mudou, tá? Então, olha por que é a forma do sorvete, ó. Olha aqui, ó. Sorvete, tá bom? S0 mais V vezes T. É mais, não é vezes, tá? Então, S é igual a S0 mais VT. Sorvete. Sorvete. Repara que é sor mais vete, tá bom? Mas vamos testar porque isso só funciona na prática. Vamos lá. Eu tenho um carro no quilômetro 3 de uma rodovia e aí ele está a uma velocidade constante de 90 km por hora. Eu quero saber a posição que ele vai estar depois de um tempo de 4 horas. Então repara aqui, ó, já botei tudo para a gente ter uma visão geral do problema. Ó, esse carro aqui estava no quilômetro 3, é o X0, é o S0 dele. Separei aqui a informação, S0 3 km. Ele está a uma velocidade média e constante de 90 km por hora. Separei ali, 90. Ele demora 4 horas para fazer esse movimento. Ele quer saber qual é a posição que ele vai chegar aqui, ó. Qual é a posição que ele vai chegar aqui depois dessas 4 horas, sabendo que ele está andando a 90 km por hora. Tá bom? Então é bem fácil, é bem tranquilo. Ele começou em 3 km, certo? Andou 4 horas, 90 km por hora. Certo? Tá fazendo 90 km a cada hora. Então separei as informações, ó. A posição inicial S0, 3 km, a velocidade 90 e o tempo que ele demora para fazer isso 4 horas. Tá? Qual é a posição que ele vai chegar então? Vou substituir na fórmula. Ó. S igual a sor mais vete. Sorvete. O S0 é 3 km, ó, substituir. Olha a setinha. O V é 90, substituir. Vezes o Tzinho, que é 4, substituir. Então fica 3 mais 90 vezes 4. O terceiro passo é só eu resolver essa equação. Só que eu tenho que resolver primeiro isso daqui, ó.
Primeiro 90 vezes 4, que é 360. Depois que eu posso somar. Eu não posso somar isso daqui, ó. 90 mais 3, não posso. Eu tenho que fazer primeiro a multiplicação para depois eu poder somar isso, tá bom? Então vai ficar 3 mais 360. Tá ok? Está certo? 360 mais 3, 363 km. É a posição que ele vai chegar depois de 4 horas a 90 km por hora. Tá bom? Não entendeu? Volta um pouquinho e assiste novamente a explicação. Porque eu vou para o segundo exemplo agora. Vamos lá. Um móvel que está em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função horária. S igual a 20 mais 3t. Ele quer saber qual é a posição do móvel no instante inicial do movimento. E na letra B, ele quer saber a posição depois de 50 segundos. Então, em primeiro lugar, eu vou separar as informações. Nesse exercício aqui, ele já me deu a fórmula. Ele já me deu que o S é igual a 20 mais 3t. Tá ok? Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou relacionar agora na fórmula. Porque, olha só. Cadê? Vamos lá. Aparece aqui pra mim. Aparece pra mim, por favor. Obrigado. Olha aqui, ó. A fórmula não é sorvete? Então, eu estou olhando a fórmula de baixo e a fórmula de cima. De baixo e de cima, de baixo e de cima. Tá? Então, olha aqui, ó. O S0, 20. Eu substituo o 20 por substituir o S0 pelo 20. Tá? Mas o 3 está substituindo o V, porque o T continua aqui. Então, olha só. O S é o S. Não tem número ainda para isso. O S0 é o 20. O V é o 3. E o T é o T. Tá bom? Na letra A, o que ele quer na letra A? Ó? Ele quer saber a posição do móvel no instante inicial. Ele quer saber o S0. Então, já fiz. Ó. A posição do móvel no instante inicial é 20 metros. Porque o S0 aqui corresponde ao 20. Ó. Repara que eu só troquei o 20 pelo S0. Tá? Na letra B, ele quer saber a posição dele depois de 50 segundos. Se é 50 segundos, eu vou substituir o T por 50. Certo? E todo o resto da fórmula vai continuar. Ó. 20 mais 3 vezes 50. Porque a fórmula não era 20 mais 3t. Eu tirei o t e botei o 50 no lugar. Então ficou 20 mais 3 vezes 50. Assim como o exercício anterior, aqui eu vou multiplicar. Ó, o 3 pelo 50. 3 vezes 50 dá 150. 150 mais 20, 170 metros. Então, depois de 50 segundos, ele vai chegar na posição de 170 metros, tá? Não entendeu? Volta e vê de novo a explicação, que eu vou para o terceiro e último exemplo. Vamos lá. Dois carros, A e B, se encontram sobre uma mesma pista retilínea, retinha, com velocidade constante, de acordo com as funções a seguir. Então, o carro A está na função 200 mais 20t, o carro B está na função 100 mais 40t. Ele quer saber o instante em que o móvel B alcançará o móvel A. Então, olha só, os dois carrinhos aqui, ó. O A está na frente um pouquinho e o B está um pouquinho atrás. Eu quero saber o momento em que esses dois caras eles vão se encontrar. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui um exemplo com os meus durexes. Ó. O A é esse aqui, está um pouquinho na frente. O B está um pouquinho atrás. Eu quero saber... Repara que está cada um numa posição diferente. Eu quero saber o momento em que isso aqui vai acontecer. Ó. Os dois vão se encontrar. Os dois vão estar na mesma posição. O momento que eles se encontram é o momento em que a posição deles é igual, é a mesma. Tá? Quando o móvel B se encontra com o A, quer dizer que eles estão na mesma posição. Antes estava assim, cada um no seu ponto. Só que o B está indo um pouquinho mais rápido. Né? Então ele vai conseguir alcançar o móvel A. Eu quero saber qual é esse ponto em que eles vão se encontrar. Tá? Então vamos lá. Ó. Se eles se encontram quando eles estão na mesma posição, é só eu igualar as fórmulas. O S de A é igual ao S de B. Igualei. Quando eu igualo as fórmulas, olha só como é que fica. Ó. 200 mais 20t, desse lado aqui é a fórmula do A, igual 100 mais 40t, desse lado aqui é a fórmula do B. Igualei, botei uma fórmula igual a outra. Tá? Muita calma. Ó. Agora que eu igualei, eu vou organizar. Eu vou jogar número para um lado, letra para outro lado.
certo? Então, vou fazer assim, ó. Vê se você consegue me acompanhar aqui, ó. O 100 foi para lá. O 100 indo para lá, ele tem que ir negativo, porque aqui ele está positivo. Então, o 100 foi para o lado de lá. Ele vai negativo. O 20 veio para cá. Aí é a mesma coisa, ó, o 20 aqui está positivo. Quando ele vai para o outro lado, ele vai negativo. Tá? Então, de novo, ó, repara que eu só troquei de lado. O 100 foi para lá, negativo. O 20 veio para cá, também negativo. Por que está negativo? Porque eles eram positivos antes. Quando eu inverto o sinal, eu tenho que inverter. Quando eu inverto o lado, eu também tenho que inverter o sinal. Tá ok? Então ficou 200 menos 100 igual 40 vezes t menos 20t. Vou só resolver agora. Ó. 200 menos 100 dá 100. 40t menos 20t dá 20t. Ok? O 20 aqui ó, está multiplicando t. Eu tenho que jogar o 20 para o outro lado. Só quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Então, quando ele vai para o outro lado, ele vai ter que ir por baixo, dividindo, certo? Então, vai ficar 100 dividido por 20. Isso nada mais é do que 5 segundos, certo? Então, repara que o pulo do gato aqui nesse exercício era você igualar as fórmulas, porque eles estão na mesma posição. Então, eu tenho que igualar as duas formulinhas, tá? Para você testar agora, para valer sua presença essa atividade, tá? Depois eu vou pontuar isso também. Na número 1, você vai fazer igual. A número 1 é igual, deixa eu ver qual. É igual o primeiro exemplo, se eu não estou enganado. Tá? É bem facinho, certo? Número 2 também, tranquilinha. Todas essas questões aqui, você vai usar o sorvete, a forma do sorvete, certo? Na número 1 ele quer saber o instante, que é o tempo. Na número 2 ele quer saber a posição. Ele te deu a velocidade, te deu o quilômetro inicial, te deu o tempo, tá? A número 3 é igual. A número 3 é igual ao segundo exemplo que a gente fez. Eu só mudei a fórmula, tá? Ele quer saber a posição inicial e depois a posição depois de 60 segundos, certo? Aqui tem a indicação de como que você pode mandar essa atividade para mim aí pelo sala de aula, se você estiver com dificuldade. Se precisar falar comigo, pode mandar um e-mail, pode me chamar no Instagram ou pode responder um comentário pelo próprio Google Sala de Aula, tá bom? Gente, eu sei que está sendo difícil para todo mundo esse tempo aí de quarentena. Espero que a gente consiga estar juntos novamente aí, tá ok? Espero que o conteúdo esteja bom, esteja adequado e que vocês estejam entendendo. E eu estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Mas participem, não deixem de mandar as atividades não, tá? Um grande beijo, tchau!